Irmãos, nós vamos seguir nos nossos estudos baseados na obra de Luiz Berkoff. Nós estamos estudando nesses dias, nesta sessão, os atributos comunicáveis de Deus. E hoje vamos estudar a justiça de Deus. Lembrando que os atributos comunicáveis são aqueles que Deus transmitiu para nós, tornou comum conosco, fez-nos também ter aquilo que anteriormente pertencia só à natureza dele, só e exclusivamente à pessoa dele. E ele então, ao nos criar a sua imagem e semelhança, transmitiu para nós, comunicou para nós esses atributos. Então nós também temos justiça, né? Nós também temos o poder de exercer a justiça, porque isso nos foi dado por Deus. Vamos ver a justiça então de Deus. 2 versículos que declaram que o Senhor é justo. Salmo 119, versículo 137, nos diz: Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. E também, Salmo 145, versículo 17, Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. São 2 versículos que fazem declarações diretas, objetivas, concretas, a respeito da justiça do Senhor. Vamos começar vendo a ideia fundamental de justiça. A ideia fundamental antecede aos desdobramentos que o assunto pode tomar. Então, a ideia fundamental é aquela que vem em primeiro lugar, é primordial, e ela que dá fundamento para outras ideias que vão se desdobrando a respeito do tema. Então, começando por essa ideia fundamental de justiça, nós podemos dizer que a ideia fundamental de justiça é a de estrito apego à lei. Isso é onde surge a ideia de justiça na Escritura. Um estrito apego à lei. A lei, e nós vamos ver a lei que Deus tem em si mesmo e a lei que Ele estabeleceu entre nós. Entre os homens, a justiça pressupõe que há uma lei a qual eles devem ajustar-se. Mesmo quando nós não estamos falando de justiça de Deus, qualquer homem comum, até mesmo um que não creia em Deus, quando os homens reunidos em comunidade, ou quando os homens falam sobre suas ideias, para eles também a ideia de justiça pressupõe uma lei, a qual eles devem ajustar-se, mesmo que essa lei seja antagônica à lei que você costuma usar na sua vida e que você aprendeu. Então, por exemplo, lá naqueles povos primitivos, aqueles povos pagãos, povos que, por exemplo, faziam adoração a seus deuses com sacrifícios humanos, entre eles, quando eles sacrificavam um humano, era no uso ou no atributo de uma lei deles. Eles tinham as leis próprias para fazerem estas coisas. Então, a ideia de justiça, até fora da palavra de Deus e até fora do conceito de atributo e perfeição de Deus, entre os homens comuns, há sempre essa ideia de uma ligação estrita com o cumprimento, existência e cumprimento de uma lei. Às vezes se diz que não podemos falar de justiça em Deus porque não há lei a qual ele esteja sujeito.
Então aqui já vem aquela primeira ideia que algumas pessoas às vezes querem, quando falam de Deus, retirar dele a possibilidade de falar a respeito dele como sendo justo. Porque não há nada que o reja, né? Não há nada que rege Deus, não há nada que direciona Deus, não há nada que dá rumo a Deus ou determina qualquer coisa para Deus. Então alguns logo pensam assim, se não há lei em Deus sobre ele então não pode ser justo. Mas o engano é que há sim lei em Deus, não acima dele, mas nele. Embora não haja lei acima de Deus, certamente há uma lei na própria natureza de Deus. Na essência dele, naquilo que ele é, no ser dele, existe dentro dele, independentemente de qualquer coisa que aconteça fora dele, mas mesmo exclusivamente dentro dele, há a própria lei da própria natureza dele. Essa lei constitui o mais elevado padrão possível, pelo qual todas as outras leis são julgadas. Então, dessa lei emana todas as outras. E essa lei interna de Deus, da natureza dele, não somente predomina, mas julga tudo que se possa fazer em nome da justiça ou na execução de qualquer lei que possa existir. Geralmente se faz distinção entre a justiça absoluta de Deus e a relativa. Então, agora nós já estamos falando de uma forma mais específica da justiça de Deus. E quando nós lidamos com teologia sistemática, que é o nosso caso aqui nesses estudos, a sistemática procura fazer designações, dar nomes, separar ideias e criar termos. Ainda que eles às vezes não consigam expressar tudo que de fato é, na realidade, do ser e da pessoa de Deus, esses nomes servem para dar uma compreensão, fazem nós termos palavras para designar determinadas coisas. E quando se fala em justiça de Deus, pensa-se de um lado da justiça absoluta dele e de outro lado a justiça relativa dele. A absoluta é nele, para ele, com ele, a respeito dele, ela é intrínseca, ela é uma perfeição dele. A relativa é aquela na qual há relacionamento, na qual a justiça dele sai para fora e se relaciona com outras coisas fora do ser dele. Então, a justiça absoluta de Deus é a retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente reto em si mesmo. A teologia sistemática usa muito essa expressão, em si mesmo. E quando diz em si mesmo, não depende de nenhum elemento externo. Nada que aconteça fora de Deus irá interferir em algum modo no que ele é. Por isso que é absoluto, né? Por isso que sempre se diz que Deus é um ser absoluto, quando se trata desses atributos, especialmente aqueles primeiros que nós vimos, os não comunicáveis. Esses são absolutos, e absolutos no maior sentido que a palavra pode ter. Então há em Deus, na sua própria natureza, que é divina, uma retidão. Essa retidão é algo infinito em Deus. Ela não começou a acontecer quando ele criou alguma regra e obedeceu essa regra. Ela não começou a acontecer quando ele decidiu alguma coisa e fez cumprir isto com a mão forte dele. Não, essa é relacional. Independente mesmo da
criação das coisas, mesmo antes da existência da terra, mesmo antes da existência do universo, do homem, que é a coroa da criação, Deus, na sua natureza divina, em virtude da sua divindade, o fato de ser Deus, já eternamente era infinitamente reto em si mesmo. A justiça relativa, por outro lado, é a perfeição de Deus pela qual ele se mantém contra toda violação da sua santidade e mostra em tudo e por tudo que ele é santo. Aí quando as leis que ele estabeleceu na criação, ou em nós, no nosso coração, quando ele colocou em nós esses atributos, como nós vemos o de justiça, aí então, de um modo relacional, de um modo agora não mais ligado inteiramente ou absolutamente à sua pessoa, mas ligado a uma lei externa, a uma lei que existe na obra dele, na criação dele, ele se posiciona contra toda violação da sua santidade e mostra em tudo e por tudo que ele é santo. Então, quando Deus diz a Moisés, não continua de sandálias, tira as suas sandálias dos pés para entrar na terra que você agora vai começar a pisar, porque é terra santa. Há ali uma justiça absoluta, que existe independente de qualquer coisa, na própria pessoa, eternamente do ser de Deus, e agora uma regra relacional, relativa, porque diz que aquela terra é santa e Moisés não pode quebrar essa regra, a justiça de Deus o impedirá ou não permitirá de alguma forma que ele pise com as sandálias ali. Mas ele não precisa impor a Moisés a sua lei para que seja santo, para que seja justo, para que tenha a justiça em si mesmo. Então são duas formas de distinguir a justiça de Deus. É a essa retidão de Deus que o termo justiça se aplica mais particularmente. Então quase todas as vezes que nós encontramos o termo justiça na Escritura, nós vamos reparar que está se referindo muito mais à justiça relacional, relativa de Deus, do que propriamente a absoluta. A absoluta também aparece. Quando se faz uma declaração, tu és justo, a tua justiça prevalece sobre tudo, está se dizendo a respeito do ser absoluto de Deus, possuir isso na sua natureza. Mas normalmente a palavra justiça vai aparecer relacionada à quebra de alguma regra, a algum evento que desagrada ou quebra a lei de Deus. A justiça se manifesta especialmente em dar a cada homem o que lhe é devido, em tratá-lo de acordo com os seus merecimentos. Então a justiça vai confluir, vai ser muito mais demonstrada na Escritura dessa forma, relativa, relacional, nas ações de Deus, no cumprimento de sua vontade, na exigência de deveres, e cada homem vai receber devido aquilo que ele é, seus merecimentos, seus pecados. Então ela é relativa por causa disso. A um ela se manifesta de um jeito e a outro ela se manifesta de outro jeito. Vejam esses textos. Esdras 9:15. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. Declaração da justiça absoluta de Deus. Independente de qualquer coisa, ele é justo. Pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disto. Essa é relativa. Quer dizer, Deus é justo, mas com relação
a esses restantes do povo de Israel, a esses que ele está preservando para retomar o seu povo ou para manter com eles a aliança, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo fato que ninguém pode estar na presença de Deus por causa de seus pecados, ainda assim Deus os fez escapar, Deus os preservou e Deus está formando de novo o seu povo. Então, é uma justiça que se manifesta e ela tem uma forma de se manifestar de acordo com merecimentos, ações dos homens. Falando sobre Abraão, achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas porque és justo. É a justiça de Deus, dando uma terra para Abraão e seus filhos, dizendo, ela é de vocês, e a justiça de Deus dizendo aos todos os cananeus, que são compostos por vários povos, heteus, amorreus, ferezeus, jebuseus, girgazeus e outros, e dizendo para eles, essa terra não é mais de vocês. Saiam e eles vão ocupar. Ou diz para o povo dele, entrem e ocupem, porque ela é de vocês, e a eles dizendo, saiam, porque essa terra não pertence mais a vocês. O Senhor tinha preparado esse mal, e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Daniel, falando do exílio, falando da justiça de Deus executada contra seu povo, que não permanece fiel na terra para a qual foi levado, e recebendo ali de Deus as bênçãos na terra, adoraram outros deuses. Então, vem o invasor, Nabucodonosor, leva o povo cativo, queima tudo em Jerusalém, mata muitos, pilha, rouba, leva como coisas de guerra, despojo de guerra, e então Daniel diz, esse mal foi o Senhor que fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Então, a justiça relativa de Deus, quando ela atribui uma coisa a um e atribui outra coisa a outro, ou atribui alguma coisa se uma condição for preservada e obedecida, e tira aquilo que é o caso, esse mal que Daniel, ao qual Daniel se refere, tira se não for cumprida a aliança. Pai justo, Jesus falando, olha que Jesus declara a justiça de Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes reconheceram que tu me enviaste. Uma evocação de Jesus falando com o Pai e declarando essa perfeição, esse atributo que Deus possui na sua essência, no seu ser, Pai justo. Primeira de João 2:29, se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, pressupõe o texto, quando João fala, que os seus leitores e nós sabemos que Deus é justo. Nós devemos saber que Deus é justo. E se nós sabemos que Deus é justo, nós também devemos entender o que decorre disso. Que quando praticamos a justiça, porque nós temos também a capacidade de praticar a justiça, porque é um atributo que Deus nos comunicou, nós somos nascidos de Deus. Apocalipse 16:5. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste
estas coisas. Percebemos nesse texto a justiça de Deus relacionada com as coisas apocalípticas, relacionada com as coisas dos últimos tempos, escatológicas, e mesmo que elas sejam escabrosas, como às vezes nós achamos quando lemos, por exemplo, matar 1/3 dos habitantes da terra, destruir árvores, águas, anjo que vem no seu cavalo trazendo pestilência de natureza que traz sobre a terra graves ameaças. Então, esse anjo, ele, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele não diz que Deus é injusto. Tu és justo, tu que és e que eras. O Deus eterno, o Deus que tem a justiça na sua natureza, que não mudou, que não muda, o santo. E estas coisas apocalípticas, desse contexto aí, que não vem ao nosso caso aqui agora, diz o anjo, elas não estão acontecendo à toa, elas não estão acontecendo ao léu, elas não estão acontecendo por conta própria, elas foram julgadas por Deus, elas são oriundas da justiça de Deus. 2, vimos o aspecto fundamental. 2, as distinções aplicadas à justiça de Deus. A justiça de Deus pode ser regente, é a chamada justiça regente. É uma palavra que eu substituí, porque a palavra na obra está em latim, e se traduzida seria reitoral, vinda de reitor, que fora da nossa língua, e especialmente lá no original, no latim, tem uma força maior, mas não traria muita compreensão para nós, então eu preferi colocar esse termo, não sei que tanto que ele substituirá bem, mas pelo menos nos dará como seguir com as ideias. Então é a justiça regente de Deus, a justiça de um Deus régio, de um Deus majestoso, um Deus que está acima de tudo, um Deus que pode todas as coisas. A justiça regente, como está implícito no nome, é a retidão que Deus manifesta como o governador, com letra maiúscula, né? O governador que exerce domínio tanto sobre o bem como sobre o mal. É bom que se diga que algumas pessoas, quando elas pensam que Deus só exerce poder sobre o bem e que Deus não pode entrar na área do mal, como se o mal lhe fosse uma barreira, elas estão totalmente enganadas. A justiça de Deus é o exercício de um domínio poderoso, supremo, regente, que é mantido pela sua própria ser, pelo seu próprio ser, pela sua retidão, e ela é exercida tanto sobre o bem como sobre o mal. Em virtude de sua justiça como governante, Deus instituiu um governo moral no mundo e impôs ao homem uma lei justa com promessas de recompensa ao obediente e ameaças de punição ao transgressor. Algumas pessoas pensam que o homem, no decurso da história, no decorrer da história, à medida que se sociabilizou, à medida que aprimorou suas ideias e as mentalidades delirantes, até diriam à medida que evoluiu, essas pessoas normalmente vão pensar que leis são produzidas pela civilização do homem, pela capacidade dele de aprender a viver melhor. Leis são produto resultantes de um problema, e para se resolver o problema estabeleceu-se uma lei. Na verdade, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, percebemos claramente que isso não é assim. Deus
justo e perfeitamente justo no seu próprio ser, no exercício de governo total, absoluto sobre tudo, plantou nesse mundo, nas coisas todas e acima de tudo no coração do homem, uma lei moral. Uma lei moral. Deus impôs essa lei ao homem. Ela não é uma lei que o homem escolhe ter ou não, ela está presente dentro dele, faz parte da sua natureza ao nascer. E toda essa imposição da justiça de Deus sobre toda a sua obra, vem com essa ideia de recompensar o homem com promessas de recompensa quando o homem é obediente, e também as punições, ou as ameaças de punição quando ele transgride essas leis. Não matar não é uma regra que o homem entendeu ser necessária estabelecer, quando um dia ele viu que se todo mundo continuasse matando todo mundo, as coisas iam ficar muito complicadas e por isso criou uma lei não matar. Quando as instituições humanas, os estados, os líderes de tribos primitivas estabelecem regras para não matar, isso está presente em quase todas as legislações humanas, em todas as épocas. Ele está atendendo a uma força, a uma regra, algo que está instituído dentro dele, que foi colocado dentro dele de uma forma impositiva, porque estamos falando do dono das leis, do Senhor de tudo, que estabeleceu isso. E toda essa forma de existência que veio colocada intrinsecamente em toda a criação, vem acompanhada dessa ideia de que Deus tem promessas de recompensa para a obediência às suas leis e ameaças de punição às transgressões das suas leis. Tiago, capítulo 4, versículo 12, texto que além de falar grandemente, de forma muito teológica, de Deus, traz para nós uma aplicação vivencial, algo que pode ser lembrado a qualquer momento nos nossos relacionamentos. Tiago diz: um só é legislador e juiz. Não existem dois juízes. Não existem dois produtores de lei. Só há um legislador. Todas as leis vêm dele. Não há nenhuma lei que tenha sido criada fora dele, ou que não tenha vindo dele. Ele é o único. Não há dois que vão julgar nada. Só há um que vai julgar tudo. E esse é aquele que pode salvar e fazer perecer. Porque ninguém mais também pode salvar e nem fazer perecer, a não ser ele. E Tiago pega essa frase de grandeza, fundamentalmente doutrinária e teológica, e lança sobre nós para a usarmos no nosso dia a dia. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Lembra que o legislador é um só? Lembra que o juiz é um só? Se o juiz é um só, por que eu vou julgar? Eu quero me fazer co-juiz com ele? Ou eu quero me fazer subjuiz dele? Ou eu quero me fazer um executor do juízo dele? Só ele, o único legislador, pode julgar. Salmo 99, 4. És rei poderoso que ama a justiça. A justiça é amada por Deus. Deus a executa com amor. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Então, se há alguma coisa estabelecida, algum direito que foi estabelecido, não foi a pessoa que alcançou, mas foi Deus quem o estabeleceu. E se há algum juízo sendo executado, tem gente que pensa que é com a própria mão, mas não, é Deus quem o faz. Então, nós vimos essa forma da justiça de Deus, e agora vamos ver a justiça
distributiva de Deus. Como ele distribui a justiça dele. Porque a distribuição da justiça dele não é sempre do mesmo modo. Há formas diferentes dele distribuir a justiça dele. Então, a justiça relativa, relacional dele, a lei que ele implantou no coração dos homens e que rege todas as coisas, quando Deus executa a justiça, e ele ama executar a justiça, nós vimos uma forma diferente dele fazer a distribuição do modo como ele executa a justiça. Então, esse termo habitualmente serve para designar a retidão de Deus na execução da lei e se relaciona com a distribuição de recompensas e punições. Então, perceba que aqui já se vê que o modo de Deus distribuir a justiça dele no exercício da sua retidão e no exercício da sua posição de justo Senhor sobre tudo, pode ser diferente, recompensando alguém e punindo o outro alguém. Ou até, de certo modo, trocando a recompensa por uma punição na mesma pessoa. Como disse Daniel, esse mal que caiu sobre nós veio da justiça do Senhor. Então, o mesmo povo que vivia abençoado em Canaã, possuindo Canaã vitoriosamente, agora não possui mais Canaã, estão afastados de sua terra, vivendo como escravos, oprimidos em terra estrangeira. Então, a distribuição da justiça de Deus se deu com recompensas para eles, enquanto eles estavam se mantendo fiéis ao Senhor na terra, cumprindo os mandamentos e praticando as exigências da aliança, e é substituída por punições quando eles não mais praticam as leis do Senhor. 1 de Pedro 1,17: E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Então, minhas obras, suas obras serão julgadas, Deus poderá distribuir a justiça dele de maneira diferente para mim e para você, porque ele pode punir um de nós, bem como ele pode recompensar um de nós. É realmente uma expressão do amor divino distribuindo a sua generosidade, não com base em méritos propriamente ditos, pois a criatura não pode dar prova de nenhum mérito absoluto diante do Criador, mas segundo promessa e acordo, né? Promessa e acordo de Deus. Berkhof discorre muito nessas distinções e eu as eliminei um pouco para que nós pudéssemos ter tempo de apresentar tudo em apenas um estudo. A justiça de Deus, ela pode ser, segundo a teologia sistemática, ela pode ser renumerativa, ou seja, ela dá para você uma bênção. Independente de qualquer coisa, ela vem do Criador, não baseado em nós, mas baseado na promessa e no acordo dele. Ele é bom e ele quer dar a você alguma coisa e ele achou justo dar, e ele é quem é dono de tudo e ninguém pode dizer que ele não pode dar. Então, se ele faz uma pessoa ter saúde uma vida inteira, ter longevidade e ter uma saúde tal que espanta as pessoas, quase centenários, sem ter passado por nenhuma enfermidade, e fez alguém, desde novo, viver em tratamentos, enfrentando lutas com a sua saúde e estendendo a vida com muita dificuldade, isso não interessa. Deus distribui, não de acordo quando ele trata dessa justiça absoluta dele, quando ela é
uma forma dele dar as bênçãos sem levar em consideração os méritos das pessoas. Então ele distribui a sua generosidade como ele quer. 1 aos Coríntios 4:7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Como se não o tivesse recebido. Bom versículo para imprimir no papel tamanho A4, com as maiores letras que couberem dentro de uma folha de papel A4 e pregar em vários lugares onde nós, toda hora, poderemos ser impactados por ela. O que eu tenho? O que você tem que não foi dado por Deus? Você sobressaiu em alguma coisa? Foi um excelente profissional? É querido, é lembrado? Executou alguma obra marcante? Sobressaiu assim por quê? Foi você? Se nós reconhecemos que tudo foi recebido de Deus, foi Deus quem nos deu na sua justiça, distribuindo generosidade para nós, que razão tem para nos gloriarmos, para sermos soberbos, vaidosos, orgulhosos e vivendo como se não tivéssemos recebido, como se fosse uma conquista nossa? Então esse tipo de justiça, ela é vista na teologia como uma remuneração, como uma bênção, como uma designação da generosidade de Deus, baseada na promessa, no amor dele, e não necessariamente em alguém ou algo que tem na pessoa que está recebendo. Então, a justiça pode ser retributiva, o que a faz relacionar com a imposição de castigos. É uma expressão da ira divina. Aqui é outra coisa. Nós saímos de um modo de Deus distribuir a justiça dele e entramos no outro modo. E esse outro modo está estritamente relacionado com a imposição de castigos. É Deus se irando, é Deus dizendo: eu ordenei que isso não fosse assim, mas você ou vocês descumpriram a minha ordem, e a minha ordem tinha uma pena, uma sentença, que é o caso do relacionamento, da aliança, do acordo que Deus fez com o homem, os primeiros pais, nossos pais, ali no jardim do Éden. Se vocês me obedecerem e não comerem desse fruto, vai tudo bem, mas se vocês me desobedecerem e comerem, vocês morrerão. E quando eles desobedecem, comem, Deus lhes impõe a morte, porque é uma expressão da ira dele, porque é uma imposição de castigo, e o homem sabia que receberia. Romanos 2, 9 e 10. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele não trata o judeu de um jeito e o grego de outro. Tanto um quanto o outro, se fizer o mal, terá tribulação e angústia. Tanto um quanto o outro, se fizer o bem, terá glória, honra e paz. Então essa é uma justiça que está muito mais ligada à retribuição de Deus, segundo o cumprimento ou não da lei. A outra que nós falamos está ligada à generosidade de Deus. Uma generosidade muito bem demonstrada na parábola que Jesus contou dos vários trabalhadores chamados para trabalhar em vários e diferentes horários do dia, sendo que o primeiro convocado trabalha o dia inteiro, da jornada toda, o último convocado trabalha apenas 1 hora, e o Senhor resolve dar a todos o mesmo pagamento. E alguém achou injusto. O que começou a trabalhar cedo achou injusto e diz: mas ele não pode receber o mesmo tanto que eu. E aí o Senhor diz: eu pago como eu quero. O dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu quero pagar a ele o mesmo tanto que eu
prometi pagar a você, prometi a todos. Eu não disse que ia te dar isso pelo dia de trabalho, então toma, aqui é teu, né? Aqui é seu, você o tem. Bom, isso é a justiça de Deus. Nosso próximo estudo será sobre a Trindade Santa. Então nós vamos sair dessa sessão que está tratando os atributos de Deus, primeiro os incomunicáveis, depois os comunicáveis. Vamos sair dessa sessão e entrar agora no ser de Deus, na pessoa de Deus, entrar na Trindade Santa do Senhor.